Senhor Deus Todo-Poderoso, fala aos nossos entendimentos e aos nossos corações por meio da Tua palavra. E leva-nos a viver plenamente o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que realmente vivamos, ó Senhor, de toda a palavra que procede da boca do Senhor. No nome de Jesus, para a honra, glória e louvor unicamente do Senhor, é o que nós te pedimos. Amém e amém. Eu vou convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo de número 11. Versículo 38 em diante. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então, ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Esta ressurreição, bem como a ressurreição de Jesus Cristo, guarda, ou melhor dizendo, guardam muitas coisas semelhantes. Pois ambas foram ressurreições precedidas por dias já de morto. Ambas foram ressurreições onde a sepultura se encontrava fechada com uma pedra. Mas há uma grande diferença entre a ressurreição de Cristo e a ressurreição de Lázaro no concernente a remover a pedra. Pois na ressurreição de Lázaro, os homens tiveram que remover. E na ressurreição de Cristo, Deus removeu a pedra. Os homens não removeram a pedra. É interessante percebermos que na ressurreição de Lázaro, o morto, que era Lázaro, teve mais facilidade em obedecer o que Cristo lhe disse, que foi: Lázaro, vem para fora, do que os vivos em obedecer o que Cristo lhes dizia: movam a pedra. Os vivos tinham o problema dos incômodos
que isso lhes causaria. Ou seja, o mau odor. Como disse Marta, já cheira mal, Senhor. Já são 4 dias que está sepultado. Ele já cheira mal, ó Senhor. E Jesus Cristo tem mais facilidade de Lázaro, sendo morto, lhe obedecer, do que os demais, estando vivos, de obedecer ao Senhor Jesus. Será que nós vivemos a mesma dificuldade em obedecer a palavra do Senhor, em obedecer o conselho do Senhor, em obedecer as ordenanças do Senhor, que nos diz para fazermos algo tão simples como mover uma pedra, como abrir um túmulo. Mas nós não estamos dispostos a vivenciar as dificuldades que isto hão de trazer à nossa vida. É verdade que eu imagino que no momento em que eles moveram aquela pedra, um cheiro de morte, de podridão, saiu daquele túmulo. Algo muito repulsivo, algo muito incômodo, precedeu o milagre. Nós não imaginamos, normalmente, algo tão incômodo, algo tão repulsivo, algo tão desagradável, precedendo um milagre em nossas vidas. Mas, por vezes, um milagre será precedido por algo assim, por algo incômodo, por algo desagradável, por algo até repugnante a nós, que poderá nos causar, agora exagero dizendo, mas creio que posso afirmar isso, até náuseas. Por quê? Porque já cheira mal. Porque já há algo podre. Porque há podridão. A podridão causada pela morte. Agora, essa grande diferença dos homens terem que mover a pedra e na ressurreição de Cristo, homem nenhum moveu a pedra, mas tudo ocorreu no remover-se aquela pedra do túmulo de Jesus pelo poder de Deus. Por que, volto a dizer, tamanha diferença? Pois a pedra era o que separava homens de homens. Separava a cada um daqueles que ali estava ao redor do túmulo de Lázaro, do corpo de Lázaro, da pessoa de Lázaro. Também aquela outra pedra, sobremodo maior, imagino eu, que lacrou o túmulo de Jesus, que fechou aquele túmulo, separava os homens de Jesus. Portanto, eu poderia afirmar, e nisso quero basear toda a palavra desta noite, a meditação desta noite, que o que me separa do homem compete a mim remover. Mas o que me separa de Deus, só Deus tem o poder para remover. De modo que na ressurreição de Cristo, o Senhor remove aquela pedra. Por quê? Porque aquela pedra é que me separava de Cristo, me separava de Deus.
E assim o Senhor remove aquela pedra. Mas na ressurreição de Lázaro, ele ordena aos próprios homens que estes removam a pedra. Quantas pedras há que têm separado a minha comunhão do meu irmão? Quantas vezes temos nós até mesmo dito a respeito de alguns relacionamentos entre nós, de homens para com homens, de pessoas para com pessoas, e temos dito, não, ele ou ela estão mortos para mim. E não só mortos, mortos e sepultados. E eu diria ainda uma outra frase usual nossa: eu coloquei uma pedra em cima de tudo isto. Nós usamos essas frases, nós falamos estas coisas, e o Senhor deseja fazer um milagre que traga de novo à vida aquele que para mim estava morto, e possa assim proporcionar a oportunidade de termos e mantermos uma verdadeira comunhão. E para isto, tudo que depende da minha pessoa, da tua pessoa, depende de nós, é que nós venhamos a remover o obstáculo, a pedra, aquilo que nos separa. O que te separa do seu irmão? Qual é a pedra que te separa do teu relacionamento? Às vezes essa pedra é uma falta de perdão. É uma falta de perdão. Em que isolamos aquela pessoa para sempre em nossa vida. Em que sepultamos aquela pessoa para sempre no nosso viver. É uma falta de perdão. E para que Cristo possa produzir esse sobrenatural, este milagre extraordinário, que é o milagre da ressurreição em nossas vidas, em nosso viver, porque em Lázaro operou diretamente o milagre da ressurreição, mas na vida de todos operou também o milagre da ressurreição, não diretamente, mas a ressurreição chegou à vida de todos, pois devolveu a Marta, devolveu a Maria, seu irmão que estivera morto, e já morto há 4 dias. Já morto há 4 dias. E ali, a Bíblia diz que ele estava atado, não apenas morto, mas lhe ataram as mãos, lhe cobriram a face, e Jesus lhe disse: desatai-o e deixai-o ir. Essa foi outra coisa que o Senhor Jesus pediu aos homens que os homens fizessem. Num determinado momento ele pediu, como eu já afirmei, que removessem a pedra. A pedra era aquilo que nos separava de Lázaro. E o que nos separa do nosso irmão, nós próprios temos que remover. Mas, mesmo removida e mesmo na operação do sobrenatural que produziu a ressurreição e a ressurreição de Lázaro, é dito outra coisa: desatai-o, dai a ele liberdade e deixai-o ir. Porque, meus irmãos, nós mais do que sepultamos, nós mais do que colocamos uma pedra para fechar o túmulo e nos separamos, nós atamos as vidas que não perdoamos.
E a Bíblia nos diz algo que não basta apenas perdoar, mas diz: se perdoarmos de todo o nosso coração. E quando perdoamos de todo o nosso coração, nós removemos toda e qualquer atadura, toda e qualquer limitação que nossas próprias mãos, que nossos próprios cuidados fizeram aquela outra pessoa. Há algo ainda de muito interessante na ressurreição de Lázaro. Eu já disse, e aproveito a oportunidade para dizer novamente, que coisa que não percebemos, muitas vezes de imediato, e que para mim é o motivo pelo qual a obra de santificação tem que ser feita na nossa vida, mesmo sendo nós atingidos, libertos, pelo agir sobrenatural de Deus que nos salva, que nos resgata, que nos ressuscita. É a ressurreição um símbolo muito poderoso nas Sagradas Escrituras, ligado à obra de salvação em nossas próprias vidas. Estivemos mortos e agora vivos. Mortos em nossos delitos e nossos pecados, e agora ressurretos no Senhor Jesus Cristo. E até comparamos o ato do batismo nas águas ao sepultar e ao ressuscitar, nos unindo a Cristo, não apenas na sua morte, mas nos unindo a Cristo na sua ressurreição, na operosidade da sua ressurreição. Mas aqui fala-se algo bem interessante, porque se diz que ele já cheirava mal. Ou seja, a morte havia operado nele, mas após a morte, a corrupção continuou operando em seu corpo, através do apodrecimento de sua carne. Sua carne apodrecia. E nessa podridão da carne, obviamente, que fluidos, que líquidos saíram do seu corpo. Isso acontece com todo aquele que morre. Então, eu posso imaginar que todos aqueles panos com os quais estava envolto Lázaro, com os quais ele saiu do túmulo, embora toda a sua carne, o seu ser, voltasse à vida e houvesse o frescor da sua carne, mais uma vez, não havia mais presente a podridão, mas a podridão estivera presente. E assim as suas roupas, e assim a sua exterioridade deviam estar contaminados, coisa que nós às vezes não imaginamos, mas que eu suponho é que Lázaro, após a ressurreição, teve que tomar um banho. Você não acha estranho que nessa ressurreição tem algo um pouco diferente das demais ressurreições? Como você imagina, por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo? Quando Jesus tomou a mão daquela menina, recém-morta, e a ergueu, e diz, e devolveu aos seus pais. Como você acha que os pais, Jairo e sua esposa, reagiram na hora que Jesus tomou aquela menina?
disse: Talita, cumi, menina, levante-se. E ela, tendo se levantado, ele a entregou aos pais. Qual a reação que Jairo deve ter tido? Qual a reação que a esposa de Jairo, a mãe, deve ter tido? Eu imagino abraços, eu imagino carinhos, eu imagino beijos, eu imagino lágrimas, eu imagino riso, eu imagino uma felicidade indizível dentro daquela casa que antes estava repleta de choro. Qual a reação daquela viúva na cidade de Naim, que vinha chorando, e com ela todo aquele cortejo fúnebre chorando, e de repente eles encontram com Jesus e todo um grupo de pessoas louvando, cantando, glorificando a Deus, e aquela celebração da vida via ao encontro do lamento pela morte, e Jesus, encontrando, diz que toma novamente este rapaz, a semelhança do que fez com a filha de Jairo, e dizendo: levanta-te, e diz, e devolveu a sua mãe. Eu posso imaginar, e simplesmente imaginar, a reação daquela mulher, já viúva, e agora seu filho morto. A morte já lhe levara o marido, e agora a morte estava a levar o seu filho. E Jesus então toma de volta o seu filho, tira das garras da morte e entrega a sua mãe. Eu posso imaginar aquela mãe abraçada ternamente com o seu filho, toda a esperança de um futuro devolvida a ela, a sua família, toda uma visão de descendência. Mas, no dia em que Lázaro ressuscitou, eu tenho dificuldade de ver as irmãs de Lázaro correndo ao encontro de Lázaro. Eu tenho dificuldade de ver isso porque Lázaro devia ter saído com toda aquele cheiro. Não era mais da sua carne, porque ele ressuscitara. Mas tudo que o envolvia, os panos que o envolviam, e que ele não podia largar desses panos, porque eles eram sepultados nus. Ele não podia largar desses panos, que de certa maneira cobriam a sua vergonha, mas ele teve de não apenas banhar-se, ele teve que vestir-se. E se você se lembra da parábola do filho pródigo, que nos fala tanto sobre salvação e sobre reconciliação familiar, o pai manda que deem um banho no filho, lhe deem vestes novas, lhe coloque calçados e um anel e lhe dá um banquete. E a Bíblia diz que nós devemos nos vestir com vestes de santidade. De modo que eu encontro também neste trecho que nos fala sobre a ressurreição, uma
ilustração tão forte do porquê, sendo nós salvos, necessitamos de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós necessitamos de nos purificar, de nos lavar. A própria palavra nos diz que nós somos lavados pela própria palavra, que nos limpa, que nos purifica. E nós precisamos, portanto, vestir vestes novas, vestes de santidade. Mas voltemos ao tema principal. O que tem nos separado de nossos irmãos? Muitas vezes, talvez nos coloquemos numa postura semelhante à que foi de Caim, e não estou querendo amaldiçoar ninguém, nem chamar ninguém de amaldiçoado, nem muito menos te chamar de Caim, mas por vezes Deus nos pergunta, como perguntou a Caim, que assassinara o seu irmão Abel: onde está Abel, teu irmão? Onde está Abel, teu irmão? Nenhum de nós se imagina no lugar de Caim. Porque Caim, para nós, é uma visão muito negativa. É um homicida, é um assassino, que assassinou seu próprio irmão. Mas, veja bem, quantos de nós não estamos perdoando nossos irmãos? E Deus então nos pergunta: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão na tua vida? Aonde está o teu irmão contigo? Por quê? Porque o sangue de teu irmão clama da terra a mim. Jesus disse: tudo o que vocês fizerem, e a palavra é tudo, a um destes pequeninos, por menor que seja, a mim estareis fazendo. Tudo o que fizerem, seja de bom, seja de mal. O Senhor Jesus disse, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Mas a outro grupo disse: eu tive fome e não me destes de comer, eu tive sede e não me destes de beber. E ambos grupos perguntam: quando foi que te vimos assim, que fizemos? Ou quando foi que te vimos assim, que deixamos de fazer? Quando fizeste ou quando deixaste de fazer? A mim fizeste ou a mim deixaste de fazer? Então, quando o Senhor fala: o sangue do teu irmão clama da terra a mim, isso me dá um temor tremendo, porque o sangue que deveria clamar a meu favor, que é o sangue de Cristo, pode clamar contra mim. Porque eu não consigo responder a Deus: aonde está o meu irmão na minha vida? Onde está o teu irmão na tua vida? Aonde está o teu irmão na tua vida? Nós precisamos ter uma postura. Como eu sempre digo, não basta ser um bom filho para Deus. Há de se ser, diante de Deus, um bom irmão
para os nossos irmãos que conosco são filhos de Deus. Nós precisamos remover as pedras. Nós precisamos desatar as vidas. Nós precisamos compreender que o que nos separa de Deus, Deus há de remover, mas o que nos separa dos nossos irmãos, a nós compete fazer a remoção. E Deus fará o que nós não podemos fazer. Alguns de nós dizemos, tudo bem, eu posso dar uma nova oportunidade, mas como ressuscitar aquele sentimento que eu tinha, aquela confiança que eu tinha? Como? Isso é o sobrenatural de Deus. Mova a pedra e Deus erguerá os mortos. Senhor nosso Deus, nós entregamos essa palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor opere em nossas vidas, opere no nosso viver, abençoe-nos de uma forma poderosa, gloriosa. Senhor, onde está Abel, nosso irmão? Que não falemos como disse Caim, acaso sou eu tutor, sou eu responsável pelo meu irmão? Porque na realidade o Senhor nos fez responsáveis uns pelos outros. Dá-nos um coração que ame os nossos irmãos. É o que nós te pedimos. E desde já nós te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, tiramos a pedra. Amém e amém, Pai. Glória a Deus.